Olá, a aula de hoje é sobre a identidade sanitária e ambiental do Brasil. O saneamento no Brasil, principais aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais presentes na trajetória histórica do saneamento. Desde seu descobrimento em 1500, a identidade sanitária do Brasil colônia nos séculos XVI, XVII e XVIII foi caracterizada pela instabilidade, precariedade e provisoriedade do modo de vida da população. A economia era baseada na exploração dos recursos naturais. Com a descoberta do ouro, milhares de pessoas foram atraídas para o Brasil, o que caracterizou a primeira grande imigração estrangeira. O Brasil foi conquistado pelos rios, com as canoas de índio, feitas de casca de árvores, tiradas sem derrubar a árvore. A sociedade brasileira é fruto da miscigenação das etnias indígenas, branca e negra, das quais foram incorporados diversos hábitos e costumes referentes ao saneamento e à conservação da saúde. Do indígena provém hábitos salutares, como os banhos diários, a utilização de água pura, o uso de ervas medicinais e uma vasta cultura centrada no respeito pela natureza. O tráfico negreiro, iniciado por volta de 1550, foi intensificado com a corrida do ouro. Aos negros restaram a submissão ao trabalho escravo. Alguns deles, chamados de tigres, eram os agentes sanitários que esvaziavam os potes com dejetos das casas grandes, as quais abasteciam também com água para o uso diário. Dormiam em senzalas insalubres e promíscuas. O europeu branco colonizador acreditava que o hábito de tomar banho minava sua resistência contra as doenças. Nunca lavavam nem mesmo os pés e as roupas. Toda essa falta de higiene originou surtos epidêmicos de varíola e outras doenças terríveis. Os engenhos de moagem de cana-de-açúcar, pela necessidade de água, fez surgir os primeiros aquedutos rurais. E as plantações de café exigiam a instalação de canalizações de água para a lavagem dos grãos. Após os ciclos da cana e do ouro, surgiu o café no cenário econômico brasileiro, que sustentou a vinda de imigrantes portugueses, alemães e suíços. Início de fornecimento de água para a população por chafarizes, poços e cisternas, a partir do século XVIII. Os primeiros sistemas urbanos de abastecimento de água no Brasil surgiram no Rio de Janeiro, por volta de 1700. Em Ouro Preto e em São Paulo. Sistemas de drenagem em aterros surgiram no Rio de Janeiro no final do século XVIII. O rio era tão insalubre que a elite no verão se mudava para a região serrana. Uma lei obrigava o uso da expressão água vai, antes do lançamento de dejetos pelas janelas, para avisar os transeuntes. Essa foi a primeira legislação brasileira sobre saneamento. A urbanização aumentou com a abolição da escravidão. Cerca de 100 mil escravos e epidemias de febre amarela, cólera, peste bubônica e varíola assolavam o Rio de Janeiro. Recife, Fortaleza, onde na época, em apenas um dia, 1.000 pessoas morreram no auge do pânico, algumas eram sepultadas ainda vivas. Em meados do século XIX, com o crescimento das cidades, a insalubridade aumentou com as epidemias, o que obrigou a intervenção do Estado nas políticas sanitárias. Tudo isso no contexto histórico marcado pela transição do sistema escravagista para o capitalista e do regime monárquico para o republicano, que acelerou o desenvolvimento das políticas públicas, criação da primeira organização sanitária no Brasil e a Diretoria da Saúde Pública, por Dom João VI. Os médicos da corte recomendavam tiros de canhão para movimentar o ar corrompido, mesmo com John Snow tendo comprovado a transmissão da cólera. Os estudiosos no Brasil ainda não aceitavam. O engenheiro Saturnino de Brito desenvolveu o tratamento físico-químico das águas e o sistema separador absoluto de esgotos em várias cidades do país, principalmente em Santos. E também criou o Código das Águas, considerado mundialmente um dos melhores tratados sobre a água. Com a aceitação da teoria microscópica, nomes como Emílio Ribas, Adolfo Lutz foram importantes na pesquisa e produção de soros e vacinas. Nessa época foram criados a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan e o Instituto Pasteur. Com isso, a esperança de vida média do brasileiro, que era de 27,3 anos em 1870, passou para 30,6 anos em 1910. O Serviço de Higiene Paulista foi pioneiro na realização de ações voltadas ao saneamento e à saúde.
O desenvolvimento da saúde pública e do saneamento no estado de São Paulo, no final do século XIX, colocou as cidades paulistas no mesmo patamar de algumas cidades dos Estados Unidos. O médico Oswaldo Cruz, diretor da saúde pública, lança plano para conter a peste bubônica, a febre amarela e a varíola, em 1903. Ratos e mosquitos eram os alvos. A vacinação em massa e o controle de vetores, revolta da vacina, direitos individuais versus soluções coletivas. Epidemias rurais, ancilostomias, malária e a doença de Chagas. Origina a mobilização de médicos, engenheiros e políticos pelo saneamento rural, por volta do século XIX, começo do século XX. A ausência do poder público nas políticas sociais, cenário brasileiro era de doenças e miséria. 75% da população estava anêmica. O governo federal desenvolve a saúde pública e cria normas de higiene e educação sanitária. Criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, que unificou as políticas públicas de saúde e o saneamento, com ações coletivas profiláticas e de educação sanitária. A gripe espanhola atinge o Rio de Janeiro. O estado de São Paulo já possuía 25 cidades com redes de água. A partir da década de 1950, ampliou-se a dicotomia entre saúde e saneamento. Na década de 70, o governo federal reorganiza o setor de saneamento por meio da implementação do Plano Nacional de Saneamento, Planasa. O Planasa cria as companhias estaduais de saneamento básico, resultando as 26 companhias regionais, entre elas a Sabesp.